Olá, pessoal. A gente falou então da representação de sinais, né? E aí agora a gente vai ver um pouquinho sobre os problemas, né, que podem surgir quando a gente não faz a amostragem direito, né? A gente viu como que faz o processo de amostragem, a gente depende do período e da frequência de amostragem, mas a gente também, né, teve alguns insights lá quando a gente olhou os gráficos e a gente viu que quando a gente não tem uma frequência adequada de amostragem, a gente pode começar a perder informação. Então é isso que a gente vai ver agora, que a gente precisa ter uma frequência de amostragem adequada para a gente poder realmente tirar as características do sinal, né, que a gente está medindo, né, que a gente está aquisitando ali. Então, um exemplo bem ilustrativo, né, desse problema que a gente tem, que se chama sobreposição espectral ou aliasing, é o efeito estroboscópico, né, que a gente já ouviu falar bastante. Às vezes vocês viajarem, né, em estradas com alta velocidade, nem precisa ser tão alta assim, na verdade, né, a gente consegue ver às vezes a roda do carro girando ao contrário, né? Por que que a gente vê a roda do carro girando ao contrário, sendo que ele está indo para frente, né? A gente fica confuso, né? Como que isso pode acontecer? E aqui tem essa exemplificação. A gente tem essa, esses riscos, né? Que aí ele vai girar e aí ele vai girar em uma determinada frequência. E aí a gente vai aumentando essa velocidade até que um ponto em que o disco de fora, como ele tem mais riscos, né, ele vai começar a girar ao contrário. Então ele está girando ao contrário, apesar da velocidade que ele está aumentando a velocidade, na verdade, né? Então esse momento em que acaba tendo essa troca, a gente vai ver que existe uma relação da frequência do fenômeno, que é de giro ali, né? E, e a frequência de aquisição. Então, nesse caso, né, a aquisição do vídeo e a aquisição também do nosso olho, né? Porque o nosso olho tem uma frequência de amostragem, né, do mundo em que a gente vive. Então, quando a gente olha para a roda do carro e vê a roda do carro girando ao contrário, é porque ela está girando numa determinada frequência em que acontece a sobreposição espectral por conta da frequência de amostragem que o nosso olho tem. Então, a gente vai ver que existe essa relação. Mas é um exemplo bem prático que acontece muitas vezes, né? Isso acontece por conta da frequência de amostragem do nosso olho e do efeito é, da frequência ali de giro da roda. Ok? A gente vai ver por que ela começa a girar ao contrário, ou às vezes ela começa, parece que é uma imagem estática, né? A gente vai ver algumas dessas relações aí, por que isso acontece, ok? Então, a sobreposição espectral ela ocorre quando o sinal amostrado possui réplicas de suas componentes senoidais que podem distorcer o sinal real ao ponto de o mesmo não ser distinguível, o que ocasiona, né, ocasionará em perda de informação. Mas o que é isso, né, que eu estou falando? Né? Parece uma coisa bizarra. Né? A gente vai ver então exemplos que vai ficar muito mais fácil de entender o que são essas componentes senoidais, né? E o que são essas réplicas, por que acontecem réplicas, né? Enfim, então vamos começar com um exemplo, né? A gente tem uma onda senoidal aqui qualquer, né? Que é o cosseno de uma frequência de 800 Hz, e a gente vai amostrar essa onda com uma frequência de amostragem de 600 amostras por segundo, ou seja, 600 Hz, ok? Então a gente tem a nossa onda senoidal acontecendo num mundo contínuo aqui, né? E aí a gente vai fazer a amostragem. Essa amostragem a gente tem que trocar então o t, que é do tempo contínuo, por um n multiplicando o período de amostragem. Esse sinal aqui a gente pode então, já que ele é 800 Hz e a gente tem uma frequência de amostragem de 600 Hz,
A gente pode dividir ele, né? Então, o 800 ele pode ser 200 mais 600. Não mudou nada aqui a nossa conta, né? Simplesmente 200 mais 600 vai dar 800. Então, isso aqui é igual a isso. Isso daqui vai ser a componente da frequência de amostragem, né? Que é 600 Hz. Então, veja que o 800 ele pode ser ele é composto por uma frequência de 200 mais a frequência de amostragem de 600 Hz. A gente pode também fazer essa divisão. E aí, quando a gente faz, né, a distributiva aqui com essas multiplicações e substitui o período por 1 sobre 600, porque o período de amostragem é o inverso da frequência de amostragem, a gente coloca aqui, né, na distributiva, o período eu mantive aqui, só para a gente observar como que vai ficar no final a frequência. Mas aqui eu coloquei os 600, para a gente entender o que acontece com o período e essa componente. Isso daqui, ele se cancela, né? 600 com 600 vira 1. Então, na verdade, a gente vai ter um sinal que vai ser a componente de 200 mais um 2πn. Então, veja que esse 2πn, né, sendo que o n é inteiro, na verdade, eu estou fazendo movimentações em torno, né, do círculo trigonométrico. Esse n aqui, ele sendo inteiro e multiplicando por 2π, e se eu somar no meu ângulo, né, o cosseno disso daqui é igual ao cosseno só dessa componente aqui. Isso aqui eu posso ignorar, né, porque ele tem esse ciclo dentro do nosso círculo trigonométrico de 2π. Então, se eu estou somando 2π, 4π, 6π e assim por diante, não importa, porque eu só estou fazendo, né, giros em torno do meu círculo trigonométrico e estou caindo no mesmo cosseno. Então, essa componente 2πn aqui, eu posso simplesmente ignorar ela e falar que o cosseno de todo esse valor aqui de ângulo, né, é igual ao cosseno desse sinal aqui de 200 Hz. Então, veja que por conta da minha frequência de amostragem, né, então veja que por conta dos 600 Hz, na hora que eu fiz essa divisão aqui, né, eu tive uma componente de apenas 200 Hz. Então, a frequência de sinal, né, e a frequência de amostragem faz uma combinação, né, para que eu obtenha, eu observe uma frequência com esse sinal aqui. De forma generalizada, a gente vai ter uma frequência, né, qualquer, então, por exemplo, lá o 800, a gente vai ter uma frequência que a gente observa, né, e a frequência que são ciclos, né, que são componentes da nossa frequência de amostragem. Então, essa frequência aqui, ela depende da frequência de amostragem. Então, se a gente tiver uma frequência que é maior que a frequência observada, né, se a nossa frequência de sinal ela é maior que a nossa frequência observada, a gente vai conseguir decompor ela, né, em frequência de amostragem e frequência observada. Se elas forem iguais, a gente não consegue fazer essa decomposição, ok? A gente vai chegar lá para decidir quando que a nossa frequência do sinal real é igual à frequência observada, tá? Podem ficar tranquilos. Mas por enquanto eu quero que vocês entendam que de forma generalizada a gente pode fazer isso e substituir aqui na nossa função do cosseno. Então veja, se a gente tem aqui, né, o 2πft, a gente pode, né, decompor igual a gente fez ali no nosso exemplo, colocar para fora, e aí o que acontece? O f de s aqui, ó, ele é o inverso de t de s, e a gente vai cancelar um com o outro, né? Cancelando um com o outro aqui, a gente cai nesse 2πkn, sendo que k é inteiro e o n é inteiro. Então, se os dois são inteiros, né, o 2πkn ele pode ser removido, porque a gente só vai estar dando giros em torno do círculo trigonométrico. Então, a gente remove ele e aí a gente tem que o nosso sinal da frequência f aqui, né, ele pode, na verdade, ser representado dessa maneira aqui, ok?
Então, a gente tem essa equivalência, né, entre uma frequência observada na realidade, né, que é a menor frequência que compõe esse sinal, né, e a frequência real do sinal. Então, naquele caso lá, a gente tinha 800, mas por conta da frequência de amostragem, a gente vai observar 200. A gente vai fazer vários exemplos com isso, tá? Então, nesse caso, né, como eu comentei, o 800 vira 200. Então, o azul aqui, que tem, né, várias oscilações, é o de 800 Hz. E o vermelho, ele é o cosseno de 200 Hz. Veja que as amostragens elas estão ocorrendo aqui, né, na frequência de amostragem. Então, a amostragem, na verdade, é esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, né, e assim por diante. Então, veja que a frequência que tem, né, menor valor, então que tem um menor ciclo, é a frequência que a gente vai utilizar para dizer que são parte, né, dessas amostras aqui. Então, essa amostra, a gente vai reconstruir o sinal considerando a menor frequência possível. Né? Porque, veja, se a gente somasse 600 nos 800 aqui, a gente teria várias oscilações, né? Várias oscilações que também iam coincidir com essas amostras. Né? Essa amostra, essa amostra. A gente teria muitas oscilações, então a gente teria várias frequências, então várias réplicas, né? Que dariam as mesmas amostras. Mas por, né, condição de reconstrução do sinal, a hora que a gente faz as amostras, a gente vai dizer que a frequência que a gente vai observar é sempre a menor possível. Então, veja, ela não tem repetições, né, ela não tem picos, olha, entre, né, as amostras. A gente só tem um ciclo aqui por cada amostra, né? Então, a amostra ela não vai ter várias repetições aqui. Então, se a gente adicionando frequência aqui, né, de 600 Hz, a gente teria outras réplicas que também atingiriam essas amostras. Mas a gente ia voltar para o caso, né? A gente iria eliminar e a gente ia dizer que a frequência observada, na verdade, é essa de 200 Hz, que é a menor possível que possui essas amostras aqui, tá? Então, a gente vai ter uns códigos ali depois que vocês vão poder dar uma brincada e entender também um pouco melhor. Muda a frequência de amostragem. O que aconteceu, né? Faz a continha, vê se bate com o que você plotou, né? Então faz os plots, faz, por exemplo, se fosse 700 Hz, né? Então seria o 800 menos os 700, né? Porque a gente vai fazer a decomposição. Então, na verdade, essa frequência que a gente ia observar seria uma frequência de 100 Hz. Né? Seria uma frequência que teria a menor frequência que corresponde a essas amostras no tempo discreto que a gente fez. Ok? Então, façam essas brincadeiras lá, que vocês vão acabar entendendo melhor, tá? Então, vocês têm que mexer nos códigos para que vocês entendam. Vai ter na prática, né, algumas coisas assim também. Então, fazendo na mão, né, vocês vão acabar entendendo melhor. E agora aqui, quando a gente tiver uma frequência, então veja, 400 ela é menor que 600, né? A gente não tem uma composição, será que a gente consegue fazer uma composição com 600 Hz que dá 400? Ou será que a gente consegue medir os 400 Hz? Então, quando a gente tem essa frequência de 400, né, que é menor que 600, a gente ainda precisa pensar se existe uma subtração, né, que dá o 400 Hz. Mas como assim uma subtração, né? Então vamos ver aqui. Se a gente tiver essa frequência de 400, a gente transforma o T em NTS, né? E aí o 400 ele pode ser dividido, né, entre 600 menos 200. Então, o 400 a gente está fazendo essa composição aqui, 600 menos 200. Fazendo de novo, né, o período sendo 1 sobre 600, a gente divide e tudo mais, a gente cai no menos
2π, né? Então, porque esse menos foi para fora, 200 NTS, mais o 2πn, né? Porque a gente cancelou o 600 com 600, mais θ. Tira o 2πn, né? Porque a gente está fazendo voltas no círculo trigonométrico. E aí a gente tem essa medida aqui, né? Considerando o nosso valor de NTS. Esse seria o sinal observado. Mas o que é menos 2π? Quer dizer que ele está, né, invertido, ele vai diminuindo com o tempo, a gente está girando, né, ao contrário. Então, o que a gente pode fazer aqui é fazer uma relação do cosseno de menos φ com o cosseno de φ. Eles são iguais, né? Então, se a gente simplesmente multiplicar tudo isso aqui por menos 1, a gente vai ter uma solução que é igual. Então, a gente simplesmente troca o sinal, né? E veja que o mais importante aqui é que a fase vai trocar de sinal por causa dessa multiplicação. Então, se a gente tem uma fase, ela vai trocar de sinal quando a gente tiver a onda cosseno. Mas e se for seno, né, em vez do cosseno? Então, se fosse seno, a gente teria que trocar o sinal também do lado de fora, né? A gente inverte, porque o seno de menos φ é igual a menos seno de φ, tá? Então, lá no nosso código também vai ter um exemplo aí, também vai ter um exemplo de cosseno e seno, tá? E essa troca de fase aqui, a gente vai chamar de folding, tá? Porque ele acaba dobrando quando a gente vai fazer a análise na frequência, né? Ele acaba trocando de sinal, ok? Então, além da sobreposição espectral, então, todos esses nomes vai ficar, vocês vão acabar tendo um pouco melhor de entendimento por conta dos nomes na hora que a gente for estudar isso em resposta em frequência, porque realmente, né, aí você vai ver que o gráfico está sendo espelhado, né, vai ter um espelhamento e também uma dobra, né, então a gente consegue ver isso melhor lá em resposta em frequência, que vai ser o nosso próximo tópico. Mas aqui a gente já consegue ter esses insights, né, que a gente consegue fazer isso, tá? Então a gente tem, resumindo, né, a sobreposição espectral, que ela ocorre quando o F ele é maior que f de S, né, e não ocorre a troca de sinal. Já o folding, né, a gente vai ter quando o nosso F ele está entre a metade da frequência de amostragem e a própria frequência de amostragem, ok? Então veja que nesse caso, né, se a gente divide o 600 por 2, a gente tem 300. Então o 300, né, e o 600 estabelecem o limite para o folding, né, e o 400 está nesse limite. Então a gente acaba conseguindo fazer isso daqui, ok? Já nesse caso aqui nosso, né, do superior aqui, a gente tem que o 800 ele está acima de 600, então ele não tem a troca de sinal. Ambos se repetem a cada fs, também tem isso. Então, a gente tem o f sendo maior que f de s até um dado limite também, né? Que vai ser 1,5 fs. Então, a gente vai sempre tendo esses intervalos, ok? Então, o que eu quero dizer com isso? A gente considerar uma frequência, né, qualquer. A gente vai ter que ficar removendo o valor de fs, né, desse valor aqui, até a gente chegar num f' que seja menor que o f, a frequência de amostragem, né, dividido por 2. Se o f' for positivo, a gente vai ter o Lisen. Se o f' for negativo, a gente vai ter o folding, ok? A gente fica retirando, 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 até atingir um valor menor que o fs por 200. Então, vamos ver esses exemplos aqui, olha. No caso do f ser 1.300, a gente vai tirar 600 dele, fica 700. Aí, 700 ele ainda está maior, né, do que o fs sobre 2, que é 300. Então, 700 é maior que 300. Se a gente tira de novo 600 de 700, a gente chega em 100. 100 é menor que 300. Então, a gente tem um valor positivo que vai acontecer
Então, quando a gente tem uma frequência de 1.300 no sinal aquisitada a 600 Hz, a gente vai ter uma frequência observada, na verdade, de 100 Hz. Acompanharam? Só tirei 600 e tirei 600 de novo, né? Então, tirei 1.200. 1.200 para 1.300 sobrou 100 Hz. Então, essa é a frequência que a gente observa na hora que a gente reconstrói o sinal. Já para uma frequência de 1.000 Hz, vamos tirar 600. Tirei 600, cheguei em 400. 400 ele ainda é maior que 300, certo? Porque 300 é a metade de 600. Então, 400 ele ainda é maior que 300. Tiro 600 de 400, eu chego em menos 200. Menos 200 eu já tenho um módulo, né? 200 ele é menor que 300. Então, menos 200 eu vou reconstruir a frequência, né, de 200 Hz, só que a gente vai ter o folding, né? Se for o seno, a gente tem que trocar o sinal tanto de dentro quanto de fora, ou se for cosseno, só o sinal de dentro. Então, a gente tem também essa relação, ok? Então, lembrando, né, que tem essas duas características aí. Mas de qualquer jeito, tá? A gente vai querer evitar isso daí. Por quê? Porque se eu tenho um sinal que é 1.000 Hz, eu não quero aquisitar um sinal de 1.000 Hz a 600 Hz, né? Eu quero aquisitar de uma maneira que eu vou ver os próprios 1.000 Hz, né? Então eu não quero ter que aquisitar observando uma frequência que na verdade não é real. Então isso eu estou perdendo informação. Então se eu faço isso, né, qualquer um desses exemplos que eu falei ali, a gente está perdendo informação, né? Porque o sinal era 800 Hz, na verdade virou 200. Né? O sinal era 400 e aí na verdade virou 200. Né? Então a gente está perdendo informação. Então a gente não quer isso. Né? A gente então precisa definir uma frequência de amostragem em que a gente vai amostrar de forma adequada para observar a real frequência daquele sinal, ok? Então, aqui a gente já começa a ter, né, uma noção, porque se a gente tem problemas até o fs sobre 2, né, talvez a gente precisa relacionar, né, a nossa frequência de amostragem com as frequências reais do sinal. Né? Se a gente tem essa relação aqui, a gente começa a ter uma noção que vai aparecer essa relação aqui para a gente adequar a nossa frequência de amostragem em relação à frequência do sinal. E isso, tudo que eu falei até agora e essa relação, ela chega no teorema de Nyquist, né, ou teorema da amostragem de Nyquist, ou apenas teorema da amostragem. Né? Ele diz que, olha, para que um sinal seja reconstruído de forma adequada, eu esqueci, né, errou ali, é necessário realizar sua amostragem pelo menos em uma frequência igual a 2 vezes a maior frequência da componente do sinal. Né? Então, o que isso quer dizer? Lembra que eu falei que o nosso sinal, ele na verdade é uma soma de senos, né? Uma soma de senos que são componentes de um sinal qualquer. Então, aqui, né, coloquei um exemplo com 3 somas de senos, com frequências, amplitudes e fases diferentes. O teorema de Nyquist ele vai nos dizer que f de 3, né, sendo a maior frequência, então f de 3 é maior que f1 e o f de 3 é maior que f2, né? Então, o f3 ele é a maior frequência componente do sinal, ok? Ele compõe o sinal, f3 é a maior frequência componente desse sinal xt. E a frequência de Nyquist, né, ele quer que a nossa amostragem seja pelo menos uma frequência que é igual a 2 vezes a maior frequência da componente do sinal. Então, não basta só, né, que essa frequência de amostragem seja maior que f3. A gente precisa ter que a frequência de Nyquist, né, ela seja considerada como a metade da frequência de amostragem. Então, na verdade, se a gente faz isso daqui, né, a gente tem que f de s ela precisa ser 2 vezes a frequência
a maior componente, né? Porque se a frequência de Nyquist diz, né, que a gente tem que ter essa amostragem, né, adequada para quando a gente tem 2 vezes a frequência de amostragem, ou seja, essa frequência aqui, a frequência 3, que é a maior componente, né, ela precisa que não só que a frequência de amostragem seja maior, mas que a frequência seja 2 vezes maior que a f de 3. Né? A gente vai ver isso daqui em exemplos e vai ficar um pouco mais claro. Olha. Vou repetir porque eu acho que ficou confuso. F de 3, né, é a maior componente do sinal. E a gente já viu, né, várias vezes ali que a nossa frequência de amostragem ela precisa ser maior que a F3, porque ela é a maior componente. Mas não só isso, né? A gente tem que ela precisa ser o dobro dessa frequência aqui. Então, pelo menos o dobro, ok? Vou até trocar aqui para ficar mais claro, né? 2 vezes. Então, por consequência, né, a frequência de Nyquist, ela vai dizer que essa frequência aqui, né, é a máxima frequência que a gente consegue reconstruir o sinal, né, que ela é igual a metade da nossa amostragem, ok? Então, a frequência de Nyquist ela vai dizer qual é a maior frequência que a gente consegue reconstruir o sinal. Então, se a nossa frequência de amostragem é 600, como era o nosso exemplo, né, a gente tem uma frequência de amostragem de Nyquist, né, uma frequência de Nyquist, que é 300, que foi o que a gente viu aqui. Né? Se a gente tem um limite que o módulo tem que ser 300 Hz, quer dizer que a gente só consegue amostrar de forma real de 0 a 300. Né? Que é o que a frequência de Nyquist fala. Então, se eu tenho uma amostragem que é 1000 Hz, eu tenho uma frequência de Nyquist que é 500 Hz, que é a maior frequência que eu consigo medir. Né? Então, assim por diante, ok? Então, a frequência de amostragem ela precisa ser maior do que 2 vezes a frequência que compõe o sinal, né? Então, a maior frequência que compõe o sinal. Ou seja, né, a maior frequência que a gente consegue reconstruir o sinal é o fs por 2. Ok? Esse é o limite, né? Então por isso que é igual. A gente vai ver os exemplos aqui no nosso código. Então aqui a gente vai ter alguns exemplos. Esse aqui é o exemplo que está lá no slide. Esse aqui é o exemplo em que a gente tem cosseno, eu imagino. Deixa eu olhar aqui no código. Não, seno. Então, olha, o seno a gente tem, né? Quando a gente tem uma amostragem que é de 600 Hz e acontece o folding, a gente tem que inverter o sinal aqui do seno e inverter também a fase. Então, veja que aqui a gente tinha uma fase e a gente teve que trocar o sinal. E também do lado de fora, né? Isso daqui eu estou plotando tanto a amostragem, então por isso que é o tempo de amostragem, quanto o próprio sinal, né, como ele seria reconstruído. Então veja que aqui a gente tem o azul, que é o 1000 Hz, né, e o vermelho, que é os 200 Hz, que acaba sendo reconstruído, né, que é a menor frequência que possui as amostragens aqui, ok? Esse então é o seno, esse é o cosseno, então cosseno, né? Então também tem a questão do sinal, só que ele inverte apenas o sinal da fase de dentro, né? E tanto, né, na amostragem que eu coloquei, quanto na própria reconstrução do sinal. Então, que é o que a gente vê aqui, né? Beleza? E por fim, eu quero mostrar esse daqui, que eu acho que vai ser o mais interessante, que depois vocês podem trocar aqui a frequência de amostragem para observar esse gráfico aqui, ó.
Esse gráfico é parecido, né, vai te dar uma ideia de como que a frequência se comporta com uma determinada amostragem. Então, eu coloquei, né, aumentando de 0 a 500 a frequência e como que ela se comporta para uma frequência com amostragem de 100 Hz. Então, veja que a gente tem limites de 50 Hz, porque 50 é a nossa frequência de Nyquist, é 100 dividido por 2, 50 Hz, é a frequência de Nyquist. Então, eu consigo medir de forma realista, né, até 50. Quando ele atinge 50, é um limite em que ele vai fazer aquela inversão, que é o folding. Então, ele inverteu, ficou menos, né, menos 50. Aqui, no caso, menos 49 já, porque estou fazendo de 1 em 1. Menos 49, e aí vai subindo, né, até chegar aos 50 de novo, inverte e assim por diante. Se a gente coloca, por exemplo, então 200, qual que seria a frequência de Nyquist? 100 Hz, né, dividido por 2. Se a gente plota isso daqui, lá, ele vai de 0 até 100. Então veja que de forma real eu consigo medir até 100 Hz. A partir disso aqui, ele não é mais realista, né? A gente tem os, é, é, o espelhamento espectral, né? A sobreposição espectral, né? Tanto aliasing e folding, ok? E aí vocês podem ir brincando. Então, se eu estou fazendo de 0 a 500, eu preciso então de pelo menos 1000 Hz de amostragem, né? Para chegar em medidas reais de 500 Hz. Ok? Então, aí a gente tem a mesma relação sem nenhum folding ou aliasing, né? A gente tem o problema de limite aqui, né? Que no 500 Hz, na verdade, a gente muito dificilmente a gente consegue uma frequência exata, né? Então aqui a gente teria um problema em que ele poderia tanto estar correto, né, 500 Hz, quanto ter a sobreposição, o folding, né? Então ele fica num limite aqui em que tem esse salto. Então pensando, né, voltando aqui para a gente ver o salto, a gente fica nesse limite do salto aqui, né, que vai de 50 a menos 50. Então nunca é bom você ter exatamente, né, aquela frequência. A gente sempre vai olhar um pouco para trás, né? Então, nesse caso, eu diria que a gente poderia medir até 400 com certeza, né? A partir daqui a gente já começa a ter algumas inseguranças, a gente não tem certeza que está acontecendo, né? A gente vai falar bastante sobre isso, né? A gente tem que sempre, na verdade, ter uma frequência, apesar, né, de a gente ter esse limite aqui, na realidade, quando a gente vai fazer alguns experimentos, não é interessante que a gente tenha, né, trabalhado, né, de ter que trabalhar no limite aqui. A gente acaba desconsiderando também frequências próximo do limite, tá? Mas isso aqui é o básico aí de Nyquist, né? A gente tem essa relação, então, lembrando que a frequência de Nyquist é o limite, então é a maior frequência possível que a gente vai conseguir reconstruir o sinal. E ela é correspondente, né, a essa relação com a frequência de amostragem. Então, por 100 Hz a amostragem, a frequência de Nyquist é 50, e assim por diante, tá? E a gente tem essa relação. Desculpa a confusão aqui, né? Realmente eu acabei me perdendo quando não tinha essa multiplicação por 2 aqui. Qualquer coisa vocês vêm me procurar, né? A gente acaba conversando aí sobre isso. Mas basicamente é isso, tá, gente? Até então, no próximo vídeo eu vou falar rapidinho um pouquinho sobre números complexos que a gente precisa saber para a próxima semana. Até mais, pessoal. Abraço.